Graças e paz, irmãos, algo rápido e simples. Jesus fala lá em Mateus 6 que para não nos preocupar com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Ele também fala que se o nosso Pai Celeste cuida das aves do céu, quanto mais nós, homens de pequena fé, né, o Pai Celeste nos alimentará. Ou seja, nosso Pai Celeste tem um cuidado com as aves do céu. Isso está em Mateus capítulo 6, né? E se Ele cuida das aves que estão no céu, quanto mais Ele cuidará de nós, homens de pequena fé. E Jesus fala que nenhum pardal, nenhuma ave cai no chão se não for a vontade do nosso Pai Celeste. Mateus 10, 26. O axioma é simples: o homem é muito mais importante do que uma ave, do que um animal para Deus. Jesus fala isso em Mateus 6. Contudo, nenhum pássaro cai no chão sem que seja a vontade do Pai. O que Jesus quer dizer com isso? Que todas as coisas estão exaustivamente debaixo do poder e do controle e da vontade de Deus. Nenhuma ave cai no chão se não for a vontade do Pai. Mateus 10, 26. Nós valemos mais do que muitas aves. Agora, é interessante que Jesus diz que nenhuma ave cai se não for a vontade do Pai Celeste, e que nós valemos muito mais do que muitas aves, e que alguns pensam que Adão caiu sem que Deus quisesse que ele caísse, sendo que o homem é muito mais importante do que uma ave, do que um pardal, porque foi feito em imagem de Deus. Se nenhuma ave cai no chão, Jesus fala, sem que nosso Pai Celeste queira, Mateus 10, 29, e se nós valemos muito mais do que uma ave, quanto mais Adão, quanto mais Adão do que uma ave, né? A queda de Adão ou da raça humana. É por isso que a Escritura diz que Deus encerrou todos debaixo da desobediência. Romanos 11, 32, não o homem se encerrou. Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. Ou seja, a queda não foi algo que Deus não quis que acontecesse. Do contrário, não aconteceria. E não foi algo não planejado por Deus. Deus, em sua sabedoria, controla e regula todas as coisas com seu poder secreto. Algumas pessoas apelam para o mistério. É mistério no sentido de que nós não vemos a providência divina e o poder de Deus sobre as coisas. Mas não é um mistério que Ele controla absolutamente todas as coisas que acontecem. Paulo fala que todas as criações, os eleitos e réprobos, eles são como massa na mão do oleiro. E não só Paulo, mas em Romanos 9, mas Isaías 29, 15 e 16 diz que a pessoa que arma ou faz algum plano pensando que Deus não vê ela, Deus não vê o que ela está fazendo, ela não percebe que ela é um barro na mão do oleiro. Ela está falando como se o oleiro fosse como barro. Essa é a sabedoria divina. O oleiro não é como o barro, o oleiro é o oleiro, ele é santo, justo e soberano. E Jó fala que nas mãos dele estão tanto o enganador quanto o enganado, Jó 12, 16. E se de fato a história aquela que contam na tradição cristã é verdade, que Satanás era um anjo que inventou uma rebelião contra o ser onisciente, onipresente, onipotente, isso é muita estupidez, mas Satanás fazer isso, né? É muita estupidez. Mas se ele de fato fez, ele fez como está escrito lá em Isaías, né? Aquele barro que diz, o oleiro não me vê. Ninguém nos vê, Isaías 29, 15 e 16. Mas Deus olha para ele e diz, tu não sabe, que tu é só um pedaço de barro na minha mão. Tu está falando como se fosse oleiro, mas tu não é. Deus é soberano sobre Satanás e sobre Adão. E se nenhum pássaro cai no chão sem que seja a vontade de Deus, e se nós, homens de pequena fé, somos mais importantes do que um pássaro, significa que nada acontece na nossa vida ou na criação de Deus que Deus não tenha determinado e que assim Ele queira. É por isso que no Salmo 139, inspirado pelo Espírito de Deus, Davi fala que Deus escreveu no versículo 16 todos os dias da nossa vida, e eles estão escritos e determinados antes mesmo deles existirem. Os nomes daqueles que estão salvos estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. E essas coisas são inalteráveis. O decreto de Deus é inalterável, né? Spurgeon diz assim:
Deus fala, nosso sermão, uma defesa do calvinismo. Deus diz: isso será feito, e isso acontecerá. Ele diz: esse é o meu decreto, arranquem dos portões celestiais, ó demônios, se vocês conseguem, mas vocês não podem alterar o decreto de Deus, ele permanece imutável. Deus é imutável. Não importa que o inferno se levante, ou que o homem tente fazer, porque a Bíblia diz que ele não faz só com o homem como com sua soberania e seu poder, mas ela diz que ele opera em Daniel 4:35, com a sua soberania, com o seu poder e com o seu desejo, com a sua vontade. Ele opera com os anjos no céu e com os homens na terra. Essa soberania divina. Fique na paz.